Caros alunos, aqui é a professora Taina. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando sobre o direito do trabalho. E aí um ponto primordial que a gente precisa mencionar para que a disciplina tenha realmente uma consolidação, uma solidificação de conhecimentos, é importante que a gente relembre alguns pontos. Qual a importância do direito na sociedade? E aí volta lá para toda aquela discussão que vocês lembram, já estudaram lá, a introdução ao estudo do direito, dessa relação entre o direito e a sociedade, dessa correlação que existe. É inegável, não dá para negar isso, né? O direito, ele evolui sim com a sociedade, são os anseios sociais que nos fazem levar a uma nova conjuntura, a um novo corpo normativo. O que temos hoje na consolidação das leis do trabalho é sim reflexo de toda uma evolução histórica e social. Em especial o direito do trabalho, isso é inegável. Apesar de já termos falado bastante sobre isso, de fato, quando você analisa a área trabalhista, você percebe que o direito realmente é reflexo da sociedade. E aí, dando continuidade, coloquei aqui um texto para vocês. O direito do trabalho, portanto, tem sofrido diversas transformações ao longo do tempo. E, recentemente, a reforma trabalhista alterou sensivelmente nossa legislação. De fato, a reforma trabalhista trouxe, sim, mudanças significativas, mudanças de paradigma. Um dos pontos muito importantes que a gente precisa mencionar é essa mudança de perspectiva, de paradigma que a reforma trabalhista trouxe. Então, como se fala de direito, sociedade e evolução, o direito do trabalho vem com isso de forma muito clara, porque ele é inegavelmente, e hoje com essa reforma, o grande reflexo da sociedade que temos hoje, né? E olha que complicada a sociedade que temos hoje, em que se fez uma mudança significativa na consolidação da lei do trabalho. E aí, continuando o texto que eu coloquei para vocês, é importante que vocês acompanhem junto comigo. A reforma trabalhista trouxe consigo uma mudança paradigmática da compreensão do direito do trabalho. Esta nova perspectiva de olhar para o trabalhador está alinhada com as bases da economia global. O que resta agora para os aplicadores da lei é fazer a acomodação desses novos interesses. E é exatamente isso que a gente percebe com a reforma trabalhista. Foi uma mudança de paradigma, foi uma mudança de compreensão do próprio direito do trabalho, da própria natureza jurídica do direito do trabalho. E essa nova perspectiva teve-se influência histórica, teve-se influência social. Olha a economia global, olha a globalização, olha a mudança, olha o momento tecnológico que vivenciamos. E isso, óbvio, vai interferir nas relações de trabalho. Daqui a pouco a gente vai falar, nas aulas posteriores, em contrato de trabalho, em novas relações de trabalho. E isso foi reflexo dessa globalização, dessa nova visão de mão de obra, né? A verdade, quando a gente fala de direito do trabalho, você vê possibilidade de novas situações de mão de obra, de novos facilitadores de prestação de serviço. Então, é muito bem dita aí esse texto que coloquei para vocês. E o que cabe hoje ao judiciário? A acomodação desses novos interesses. Acomodar é tentar realmente preencher ou interpretar ou integrar o que a legislação nos menciona, né? A grande atividade hoje do judiciário é exatamente essa, a fazer acomodação, ou seja, aplicar essa nova legislação que vem com um novo paradigma, que vem com um novo pensamento. Então vamos dar continuidade aqui. Destaca-se que a importância de modo geral do direito é trazer ordem, certeza, paz, segurança e justiça, que são, pois, suas finalidades. Com o direito do trabalho não seria diferente. Óbvio que o direito do trabalho veio para regulamentar situações de trabalho, situações de mão de obra, relação entre empregado e empregador, tentando trazer
essa segurança jurídica, essa justiça, essa sensação de paz nas relações laborais. Dando continuidade, o direito do trabalho possui autonomia? Sim, direito do trabalho possui autonomia. Direito do trabalho é uma ciência autônoma, é uma disciplina autônoma, possui princípios específicos. Nas aulas posteriores vamos falar sobre os princípios específicos do direito do trabalho. O direito do trabalho possui autonomia. Não é à toa que a Justiça do Trabalho possui órgãos superiores próprios, específicos para graus de recurso, né? E aí volta, e é importante vocês lembrarem aí quem é que compõe a Justiça Comum, quem é que compõe a Justiça Especial, onde é que está a Justiça do Trabalho aí nessa Justiça Especial, quais são os graus de recurso, quais são os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho. Você percebe que tem o quê? Tem toda uma autonomia administrativa, financeira da área trabalhista. Isso é importante que vocês tenham essa visão. Lembrem lá do organograma do Poder Judiciário, consigam identificar onde é que está a Justiça do Trabalho. Ok? Dando continuidade, coloquei um ponto importante para vocês: história e fundamento de existência do direito do trabalho. A história da sociedade pré-industrial é caracterizada pela ausência de legislação trabalhista. O trabalho escravo, predominante nessa época e marcado pela coisificação do escravo, coisificação do homem, revolução, sociedade pré-industrial, pessoal. Você ainda não falava de relação de trabalho, você ainda não via o ser humano como detentor de direitos e deveres, você não falava em dignidade da pessoa humana, né? Você falava sim em coisificação do escravo, né? Da mão de obra. Era apenas para o labor sem direito algum, sem se falar de premissas constitucionais. Olha o início, olha como foi temerário esse início da exploração da mão de obra, né? Isso eu estou falando da sociedade pré-industrial, tá? Vamos fazer uma evolução histórica para vocês verem realmente que o que temos hoje foi uma conquista, né? O que temos hoje na CLT foi uma conquista. Começou aqui, na época dos escravos, na sociedade pré-industrial, ainda sem se falar em legislação trabalhista, óbvio, ainda sem se falar em respeito à dignidade da pessoa humana, a olhar o trabalhador como uma pessoa de direitos e deveres, mas apenas olharam como um objeto, uma mercadoria, né? Não se falava ainda em sujeitos de direitos. As corporações de ofício da Idade Média davam mais liberdade ao trabalhador e tinham um estatuto com as normas disciplinando as relações de trabalho. Você já começa a perceber que na Idade Média começam a aparecer as corporações de ofício, que foram as primeiras reuniões, as primeiras formas de agrupamento de trabalhadores, ainda de forma muito ingênua. Não é como nós temos hoje, a perspectiva que temos hoje, a forma de aglomeração como temos hoje, mas se percebe que teve sim uma influência da Idade Média ali com as corporações de ofício. Nesse período, ainda não haviam normas que regulamentassem a relação de trabalho, mas pode-se concluir que, com as corporações de ofício, trouxeram uma maior liberdade de trabalho aos artesãos, bem como algumas regras trabalhistas estampadas em seus estatutos e algumas formas referentes à organização do trabalho nas corporações. Ou seja, você percebe aqui nas corporações de ofício o início de uma certa organização, de uma certa ideia de que precisamos estar juntos para evoluir, né? Que precisamos ter um estatuto regulamentando a nossa atividade. Ou seja, você percebe o início de uma conscientização para a área trabalhista, ainda de forma ingênua, ainda de forma prematura, mas você já percebe uma evolução do que se tinha antes na sociedade pré-industrial, né? Perfeito? Então vamos dar continuidade. Cabe esclarecer que o etimológico da palavra trabalho decorre de algo desagradável. Trabalho, pessoal, é uma palavra que veio do latim, tripalium,
que na verdade era um instrumento de madeira que servia para torturar, né, que servia para torturar usado contra os animais. Era um material de madeira de 3 pontas que servia na verdade para torturar os animais. Olha como já existe uma carga negativa até da etimologia da palavra trabalho. Importante que vocês saibam isso a título de conhecimento e até para conceituar e dar para vocês um panorama geral, né, de onde surgiu essa palavra. Com o surgimento da Revolução Industrial, surge a classe operária. Olha aí o cenário começando a mudar. Revolução Industrial foi um marco muito importante para a área trabalhista, para a evolução das relações de trabalho, para a evolução da mão de obra. Surge a classe operária, transformando as relações sociais e culminando com o nascimento do direito do trabalho. Olha que marco importante. Assim, tal direito surge no contexto histórico da sociedade contemporânea, a partir desta revolução, com vistas a reduzir, por meio da intervenção estatal, a desigualdade existente entre empregado e empregador. Na verdade, o direito do trabalho veio exatamente isso, para deixar mais próximo essa relação entre empregado e empregador. Revolução Industrial, que foi aquele boom, né, da economia, o boom das indústrias, se percebia que se tinha cargas de trabalho excessivas, não se tinha regularização de mão de obra menor, de turnos, de mulheres, você percebia que se necessitava e a economia estava crescendo e precisava de mais mão de obra, mas não se tinha essa regularização. E aí foi o momento, a Revolução Industrial veio nesse momento aí pós-Revolução Industrial, com o surgimento e o nascimento do direito do trabalho. Olha a ligação histórica com a evolução do direito do trabalho. E aí vamos seguindo. É exatamente nesse contexto que se extrai a principal característica do direito laboral, qual seja a proteção ao trabalhador. Esse ponto de vista lembra a afirmação do filósofo chinês Confúcio: escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia da sua vida. Essa é uma frase enigmática, né? Que a gente ouve muito, mas tem muito a ver aqui com o nosso contexto, né? Trabalho precisa ser visto como algo prazeroso. Como vimos aqui anteriormente, a etimologia da palavra já é pejorativa, né? Ela surgiu como algo pejorativo. Por quê? Porque o trabalho era visto como algo escravo, o trabalho era visto como algo penoso, o trabalho era visto como algo ruim. E olha o paradigma que a gente precisa construir e que ao longo do tempo foi se construindo. Não, trabalho precisa ser algo prazeroso. A mão de obra precisa ser respeitada com direitos e deveres. E não apenas como mão de obra, mas como pessoa. O operário, o trabalhador, ele precisa ser visto como pessoa. E aí, nesse contexto, foi se mudando a concepção. Perfeito? Estão conseguindo acompanhar. Eu estou tentando acompanhar por cada slide. Acho que vocês devam estar lendo os slides e assimilando aquilo que eu estou falando. Então, vamos lá, dando continuidade. O desenvolvimento do direito do trabalho se deu a partir do século XIX, principalmente em decorrência dos movimentos operários decadenciados, visando a melhoria das condições de trabalho, como, por exemplo, as paralisações que tinham o fito de limitar a jornada de trabalho, proteger as mulheres e as crianças. Foi exatamente o que eu acabei de mencionar. Se tinha um contexto em que crianças, mulheres, jornadas exaustivas, e começou a se perceber que precisava regularizar isso, que já não cabia mais essa forma de coisificação da mão de obra, coisificação do trabalhador. Perfeito, vamos dando continuidade. Tal movimento se consolida na primeira metade do século XX, o que coincide com o reconhecimento dos direitos humanos de segunda dimensão. É muito importante, pessoal, fazer
essa relação e conseguir verificar onde está o direito do trabalho nessa evolução dos direitos humanos. O direito do trabalho, que é um direito social, né, reconhecido pela Constituição Federal como um direito social, lá no artigo 7º, o direito do trabalho, ele é um direito humano de segunda dimensão. Foi no estudo dos direitos humanos, o direito do trabalho ficou ali na segunda dimensão dos direitos humanos. Volta também, nesse momento, a teoria do bem-estar social, né? A teoria de que a sociedade precisa buscar um bem-estar social em todos os aspectos, né? A economia precisa estar bem, porque o empregado e o empregador precisam estar bem, o desenvolvimento da atividade precisa estar bem, ou seja, a teoria do bem-estar social foi muito importante porque começou a se verificar que quando você olha o trabalhador com dignidade, como digno, né, de ser visto como pessoa humana, você percebe que o que ele desenvolve no seu trabalho, o que ele desenvolve no local da sua prestação, repercute muito na sua vida social. Direito do trabalho e essa relação entre empregado e empregador se expande muito além dos limites da empresa, dos limites, né, da atividade. Existe uma expansão disso. Um empregado que é respeitado no seu local de trabalho, um empregado que trabalha em um local salubre, com todos os direitos respeitados, com proteção, com os equipamentos de proteção individual, ou seja, quando você percebe que tudo que o empregado utiliza no local de trabalho é favorável para o seu conforto intelectual, né, que hoje se fala muito nisso, precisa haver esse conforto intelectual, isso repercute na sociedade, se repercute nele como um ser social, ou seja, não é mais essa visão apenas do empregado como mão de obra, existe uma repercussão dessa atividade fora, e isso foi o estado de bem-estar social que trouxe. Conseguir colocar o direito do trabalho bem aqui nos direitos humanos de segunda geração, isso foi um avanço. Vocês estão percebendo que a cada slide existe um avanço, uma evolução para a área trabalhista, né? Estão conseguindo perceber isso? Então vamos lá, vamos dando continuidade. Deste modo, cabe dizer que a nossa Constituição Federal tem um importante papel de garantia dos direitos humanos do trabalhador, chamado mínimo existencial, com guarida no princípio da dignidade da pessoa humana. Caros alunos, se tem um marco importante para a área trabalhista, é a Constituição Federal de 88. Mais para frente, fiz uma sequência da evolução de cada Constituição Federal quando se trata do direito do trabalho, mas é inegável que a Constituição Federal de 88, a nossa Carta Magna de 88, a nossa Constituição Cidadã foi um expansor do que realmente, da forma como realmente queremos ver o direito do trabalho, né? Reconhecer esse princípio da dignidade da pessoa humana, colocar o direito do trabalho como um direito social lá no artigo 7º, isso foi uma conquista muito grande. Estão conseguindo acompanhar? Então vamos lá. Podemos resumir de modo sistemático os seguintes marcos históricos acerca do aparecimento do direito do trabalho. E aí coloquei aqui o Sérgio Pinto Martins, doutrinador clássico, quando se fala da área trabalhista. Após a Primeira Guerra Mundial, surge o que chamou de constitucionalismo social, garantindo o direito do trabalho. Olha aí, a Primeira Guerra Mundial também foi um marco importante. A primeira Constituição que tratou do tema do direito do trabalho foi a Constituição Mexicana, tá? Constituição Mexicana lá de 17, foi uma Constituição muito importante
foi uma das primeiras a tratar sobre o direito do trabalho. Isso é importante que vocês saibam, porque a título de provas eles costumam cobrar isso, né? Então, assim, a primeira Constituição que tratou do direito do trabalho foi a Constituição mexicana. A segunda Constituição foi a Constituição alemã de Weimar, lá em 19. Também importante, isso cobram muito de vocês em concurso, o surgimento do Tratado de Versalhes em 1919, prevendo a criação da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, foi um marco muito importante. Criar uma organização internacional para falar sobre o direito do trabalho, para falar o que se pode fazer na relação trabalhista e o que não se pode, o que não se admite na relação trabalhista. Isso foi importante, isso é uma organização internacional, ou seja, vários países discutindo e entrando em acordo sobre pontos que não podem ser desrespeitados na relação de emprego. Isso foi um marco muito importante. Em 1927, na Itália, teve uma carta muito importante, que foi a Carta del Lavoro, que regulamentou alguns direitos, né, exatamente vindo com essa perspectiva que a Organização Internacional do Trabalho já vinha, de preservação, de não ter mais esse pensamento de coisificação da mão de obra, e sim de respeito ao empregado, quanto dignidade da pessoa humana. Então, esse contexto aqui demonstra para você exatamente tudo que a gente já vinha falado anteriormente sobre essa evolução. Perfeito? Vamos lá dando continuidade. Na França, em 36, foram estabelecidos diversos direitos. Em 48, a Declaração Universal dos Direitos do Homem previu alguns. A Declaração Universal dos Direitos do Homem também foi um marco muito importante para essa regulamentação constitucional da relação laboral. Aí nesse período aqui, o que era muito dispensado? Limitação da jornada de trabalho, já que o histórico que se tinha eram jornadas exaustivas, começou a se discutir sobre, vamos limitar qual é o período padrão, salutar para que um trabalhador trabalhe por dia, para que um trabalhador trabalhe por semana, qual é o tempo razoável, mínimo, que tem que ser respeitado. Começou a se falar sobre férias e férias remuneradas, sobre repouso durante uma semana, durante um tempo, qual é o tempo razoável que se tem que dar um repouso para o empregado, ou seja, esse contexto começou a se discutir sobre direitos, de fato, trabalhistas, ok? Aqui, até então, fizemos um panorama mundial, né, da evolução do direito do trabalho na sociedade. Fiz aqui um parâmetro para vocês sobre a evolução do direito do trabalho no Brasil. Como que cada Constituição Federal teve a sua importância aí implementando novos direitos quando se fala de área trabalhista. Constituição de 24 teve um marco importantíssimo para a área trabalhista, que foi a abolição da escravidão, né? A Lei Áurea, com a abolição da escravidão, já demonstrou que um panorama social estava mudando, né? Quando você começou a perceber que não dava para explorar a mão de obra do ser humano, você percebe que a lei já começou a implementar um pensamento diferente. CF de 91 reconheceu a liberdade de associação, ainda de forma genérica, mas você percebe sim que já começou uma ideia de que a associação de trabalhadores, isso resulta em pressão por novos direitos, que precisamos estar juntos para conseguir novas premissas, ou seja, ainda de forma genérica, como coloquei aqui, mas já foi um prenúncio do que nós temos hoje, né, das organizações que temos hoje de trabalhadores, de empregados e de empregadores. CF de 34 começou a ter normas específicas de direito do trabalho, tá? Começou a se falar sobre normas mais específicas, até então eram normas ainda espaçadas, né? Mas aqui em 34 foi um prenúncio
para normas um pouco mais específicas, Constituição Federal de 37, ainda se existiam normas esparçadas, mas o que se percebe mais entre a Constituição de 37 foi que em 43 veio aí o surgimento da nossa CLT, marco importantíssimo, né? CF de 43, a consolidação das leis do trabalho, ou seja, até 37, até 34, tínhamos já começando algumas regulamentações específicas de direito do trabalho, mas ainda separadas, espaçadas. Em 43, se fez o quê? Pegou todas as legislações que tínhamos de formas espaçadas e consolidou e juntou. E aí veio a nossa CLT. Ok? Vamos dar continuidade. CF de 46, né? Constituição Federal aí do governo Vargas, trouxe uns direitos muito importantes, né? Vargas foi um presidente muito popular e aí ele pegou logo em alguns direitos muito importantes, que foi estabilidade de empregados e regulamentou sobre a greve. Greve é legal, é constitucional, foi regulamentada aqui pela CF de 43. CF de 67 não trouxe tantas inovações. O que a gente pode tirar de mais importante da CF de 67 foi inovou com o FGTS, o nosso Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Já a CF de 88, né, foi o grande marco, como já mencionamos, do reconhecimento, né, do direito do trabalho como direito social, do reconhecimento do ser humano como digno, né, aí vem com força o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da solidariedade, o princípio da função social do trabalho, tudo isso é reconhecido pela CF de 88. Bom, aqui vocês conseguiram ter um panorama geral, mundial e no Brasil. A cada Constituição Federal, vocês viram aí que teve uma evolução para a área trabalhista. E aí vem sobre o conceito de direito do trabalho. Sempre é importante a gente fazer nessas premissas iniciais sobre o direito do trabalho, o conceito de direito do trabalho. O direito do trabalho deve ser compreendido como um arcabouço jurídico destinado a proteger as relações de trabalho, bem como buscar restabelecer possíveis desequilíbrios contratuais existentes e ainda colaborar para o bem-estar do trabalhador no âmbito empresarial. O que eu acho importante vocês terem hoje como visão, como conceito de direito do trabalho, é exatamente esse arcabouço jurídico que veio destinado a proteger as relações de trabalho. É equivocado você falar que o direito do trabalho veio para proteger o trabalhador apenas. Dessa forma, você acaba tendo apenas uma visão do direito do trabalho. Na verdade, ele veio para proteger as relações laborais, né? Proteger direitos e garantias de empregados e empregadores. Os empregadores também são importantes, tem que ser visto pela área do direito do trabalho como importantes, porque eu só tenho empregados se eu tenho empregadores. Eu só tenho empregados com direitos garantidos se eu tenho empregadores com capital forte, com atividade forte. Então não dá para menosprezar o empregador e só dar visão ao trabalhador, como muita gente fala, que o direito do trabalho só serve para o trabalhador, só serve para o empregado. É equivocado falar isso, tá? Vocês, enquanto operadores jurídicos, não podem ficar disseminando essas informações erradas, equivocadas. O direito do trabalho veio para proteger as relações de trabalho. Aí sim, aí você consegue ter um panorama geral, ok? No entanto, gostamos de frisar que o direito do trabalho não pode ser reduzido à CLT somente. Pessoal, isso é muito importante. Hoje, isso está muito mais forte. Com a Lei 13.467, que foi a reforma trabalhista, não dá para reduzir mais o direito do trabalho apenas à CLT.
existem inúmeras legislações específicas, normas regulamentadoras, orientações jurisprudenciais, os acordos e as convenções coletivas, as súmulas, enfim, existe um emaranhado aí de fontes do direito do trabalho que vão muito além da CLT, tá? Então é essa visão que quero que vocês tenham, que agora estão iniciando a área trabalhista, de que a área trabalhista ela possui várias fontes, né? Uma pluralidade de fontes, e não dá mais para ficar apenas com ensinamentos que a CLT determina. A CLT é um marco inicial, é um norte inicial, é uma base inicial para a área trabalhista, precisamos sabê-la sim, mas temos outras fontes que podemos aí buscar entendimentos trabalhistas, ok? E aí, dando continuidade, chegamos nas características do direito do trabalho. Características refere-se a peculiaridades de alguma coisa, propriedade de algo específico. Assim, podemos identificar algumas características do direito do trabalho. Primeira, intervencionista. O direito do trabalho ele controla o poder econômico para evitar que a força do capital se sobreponha ao trabalho. De fato, o direito do trabalho, esse conjunto de normas e de regras que veio para regulamentar a relação de trabalho, ela vem limitando o que a força do capital, o que a globalização possa tentar menosprezar ou diminuir, né, essa visão de que a mão de obra tem que ser respeitada, o trabalhador tem que ser respeitado. Então, apesar de toda essa evolução econômica global, existem limites que precisam ser respeitados, e o direito do trabalho veio para isso, demonstrar que deve haver sim essas limitações. O direito do trabalho tem uma visão, uma característica protecionista, preserva o equilíbrio contratual, aplicando normas mais favoráveis aos trabalhadores. De fato, o direito do trabalho ele tem uma visão protecionista. Tanto é que um dos princípios importantes que vamos ver depois nas aulas posteriores é o princípio da proteção, em que você consegue visualizar o trabalhador como um hipossuficiente daquela relação, como alguém que precisa de direitos e garantias para que o contrato de trabalho tenha igualdade. Para que o contrato de trabalho, as partes sejam vistas de forma igual, você precisa dar alguns direitos e garantias a esses empregados, a esses trabalhadores. Então, sim, o direito do trabalho ele tem sim normas bem protecionistas aos empregados. De fato, reformismo social. De fato, o direito do trabalho vem como uma intermediação dos conflitos entre patrões e empregados. Sim, ele vem como um conjunto de normas e regras para intermediar ali as relações. Coletivismo, outra característica do direito do trabalho, prevalece o interesse coletivo das negociações coletivas. De fato, o direito coletivo hoje tem uma importância. De fato, o direito coletivo do trabalho hoje tem uma relevância. Com a reforma trabalhista, isso foi sim reforçado. Importante a leitura do artigo 811 até o 811b. Ali se percebe que foi dado sim uma força a essas negociações coletivas, e aí vem toda aquela discussão do novo princípio que surgiu, né, que é o princípio do negociado sobre o legislado, da importância que o negociado hoje tem, da importância que essas negociações coletivas hoje têm. Então, sem dúvida, o coletivismo é uma característica hoje do direito do trabalho. Expansionismo. O direito do trabalho está em constante construção e aprimoramento. De fato, o direito em si, não só o direito do trabalho, né, ele está em constante construção e aprimoramento. Cosmopolitismo. Tem a capacidade de extrapolar as fronteiras geográficas nacionais para buscar inspirações e ordenamentos estrangeiros. Direito do trabalho tem como fonte também as organizações internacionais do trabalho, os tratados internacionais do trabalho,
Ou seja, se percebe sim essa influência externa para a seara trabalhista, né? Você só observa o que o mundo está se discutindo sobre a área trabalhista e traz o que é bom para implementar no nosso sistema. De fato, isso acontece. Pluralismo de fontes, tem uma enganchada agora aqui, pluralismo de fontes. A regência da lei nos contratos, nos acordos, nas convenções, como já falamos, direito do trabalho, ele tem várias fontes do trabalho são influenciadoras do direito do trabalho, né? O direito do trabalho não surge mais apenas da CLT, como já havíamos falado, vai surgir da lei, sim, da CLT, vai surgir dos contratos individuais, vai surgir dos acordos, das convenções coletivas, enfim, temos aí um emaranhado de fontes que falam e que ditam normas de direito do trabalho. Divisão, outra característica do direito do trabalho. De fato, o direito do trabalho ele é dividido, quando eu estou falando aqui do direito material do trabalho, né? Ele é dividido em 2 panoramas. Quais são esses panoramas? Está aqui nesse slide posterior. Direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. O direito individual do trabalho é esse que a gente está estudando agora, né? Estuda, regula princípios que norteiam as relações e os sujeitos das relações contratuais de modo singular, de modo individualizado. O direito individual do trabalho ele vai tratar sobre o contrato de trabalho, sobre as relações de trabalho, quem é empregado, quem é empregador, quais são os direitos, ou seja, ele trata das relações singulares, das relações individuais. Em contraponto, o direito coletivo do trabalho vai estudar princípios e regras que regulam as entidades que representam tanto os empregados quanto os empregadores. Ou seja, no direito coletivo, eu não vou olhar mais para a individualidade. No direito coletivo, eu vou olhar para o grupo, para a categoria, tá? Então, assim, a visão é diferente. O direito individual, ele olha para essa relação individual do contrato de trabalho. O direito coletivo, ele já olha a categoria, direitos e deveres da categoria, ok? Então, vamos dando continuidade. Relação do direito do trabalho com outras disciplinas. De fato, o direito do trabalho tem uma relação íntima com várias disciplinas, com outras disciplinas, com outros ramos da seara jurídica. O direito do trabalho, apesar de autônomo, como já falamos anteriormente, não pode ser entendido de forma isolada, com nenhum outro ramo jurídico, tendo em vista um feixe enorme de direitos que se interrelacionam. E de fato o direito do trabalho é uma disciplina autônoma, é um instituto autônomo, mas jamais pode ser estudado de forma individualizada. Ele precisa estar em correlação, interrelacionamento com várias outras searas jurídicas. É inegável a íntima relação do direito do trabalho com o direito constitucional. E aí a gente coloca só o artigo 7º para elucidar isso, né? O artigo 7º fala aí dos direitos e das garantias fundamentais. O direito do trabalho está lá mencionado no artigo 7º, então não dá para negar essa correlação entre direito do trabalho e direito constitucional. É até difícil você falar de direito do trabalho e não ter uma perspectiva constitucional. É quase impossível, né? Relação do direito do trabalho com o direito administrativo. Sim, existe uma relação muito forte, principalmente quando você fala de normas de medicina e segurança do trabalho, quando você fala dos órgãos, né, que fazem a fiscalização da administração do Estado, as delegacias regionais do trabalho, os órgãos vinculados ao Ministério do Trabalho, tudo isso tem a ver com o direito administrativo, ok? Dando continuidade. A relação do direito do trabalho com o direito civil. Historicamente, o direito do trabalho se relaciona com o direito comercial, já que várias das primeiras leis trabalhistas surgiram nos códigos comerciais. Atualmente, o direito civil
é a base fundamental do direito do trabalho, tendo em vista o uso subsidiário dos institutos de personalidade jurídica, bem jurídico, negócio jurídico, defeitos, nulidades, obrigações. É inegável a íntima relação do direito do trabalho com o direito civil. Quando eu falo de contrato de trabalho, de obrigações, de negócio jurídico, todos esses conceitos são vindos lá no direito civil, tá? Contrato de trabalho, o conceito, a concepção não muda da concepção que vocês já conhecem lá no direito civil. Você percebe novas características, peculiaridades, ok, sim, de fato é, mas o panorama geral, os conceitos gerais são os mesmos conceitos lá do direito civil, ok? Então, há sim uma íntima relação do direito do trabalho com o direito civil. Relação com o direito penal, tem sim, o direito do trabalho tem uma relação com o direito penal. A fundamental relação entre o direito do trabalho e o direito penal está lá quando fala dos crimes contra a organização do trabalho, né? Que é os crimes lá que dispõem com o atentado contra a liberdade de trabalho, né? Ou seja, aquelas condutas criminosas que influenciam nos contratos de trabalho. De fato, tem sim condutas criminosas, né, que atentam contra a liberdade, que atentam contra os contratos de trabalho. Então, existe sim uma relação entre o direito penal e o direito do trabalho. Não é à toa que o artigo 482 da CLT determina situações em que justifica, né, que constitui justa causa quando você se enquadra em algumas situações, que está aí no artigo 482. Ou seja, há sim punição. Quando a gente fala nessa relação do direito penal com o direito do trabalho, é porque no direito do trabalho há sim punições para descumprimento, né, de ordem trabalhista. Perfeito? E aí é até importante, não vai ser nesse momento agora, importante detalhar o artigo 482, mas coloquei aqui para vocês começarem a ler e a entender um pouco sobre as situações de justa causa, o que justifica a rescisão de um contrato de trabalho de um empregado, né? E aí coloquei para vocês a título de leitura, não vou detalhar agora porque não é o objetivo inicial. Perfeito? Relação do direito do trabalho com o direito previdenciário. O direito do trabalho se relaciona tem uma íntima relação com a Seguridade Social, né? A Seguridade Social envolve um conjunto de integrados de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinados a assegurar direitos relativos à saúde, à previdência, à assistência social, indispensáveis à dignidade do trabalhador. Direito previdenciário está muito ligado ao direito do trabalho. Tem situações de afastamento de empregados por motivo de doença, e aí existe um prazo em que é responsabilidade do empregador. A partir de certo prazo é de responsabilidade do INSS. Olha aí o direito previdenciário junto com o direito do trabalho. Então, tem sim uma íntima relação, tá? E aí, dando continuidade, a relação do direito do trabalho com o direito tributário. A afinidade do direito do trabalho com o direito tributário inicia-se quando se fala em fato gerador, incidência de tributos, contribuições sobre certas verbas trabalhistas, fundo de garantia de tempo de serviço, FGTS, né? Para cada trabalhador, você paga um percentual de FGTS, de fundo de garantia por tempo de serviço. Hoje, esse percentual é de 8% da remuneração do empregado. Isso é atribuição do empregador. Todo empregador tem que depositar ali uns 8% do seu empregado a título de FGTS. Isso é uma contribuição, né? Olha a relação do direito do trabalho com o direito tributário. Lá na frente, quando vocês tiverem uma dimensão maior sobre esse FGTS, a gente volta a mencionar sobre isso. Não é o momento oportuno para detalhar sobre FGTS, mas lá na frente, em um momento oportuno, a gente vai fazer isso. Ok? Qual foi o intuito da aula de hoje, pessoal? Foi dar para vocês essa noção dessa evolução do direito do trabalho. Que vocês tenham uma concepção de que a CLT que temos hoje foi uma conquista histórica, foi uma conquista social, né? O que temos hoje na CLT
é de grande valia, de grande importância. Aí vem toda essa discussão sobre a reforma trabalhista, se ela não foi um retrocesso a toda essa conquista, se a reforma trabalhista teve essa perspectiva de infringir normas que já estavam regulamentadas, enfim, não vou entrar nesse momento aqui com essa discussão, porque não é o objetivo. O que eu quero é que vocês consigam ver que o direito do trabalho foi uma evolução histórica e social, tanto a nível mundial quanto a nível Brasil, e aí lembra lá da evolução nas constituições federais, ok? Ter esse conceito de que direito do trabalho é uma área autônoma, com órgãos autônomos, com tribunais específicos, ok? Mas isso não pode tirar a importância dela estar interrelacionada com outras áreas do direito, ok? É basicamente isso. Hoje a gente encerra aqui a nossa aula e aí espero que vocês estejam estudando, aproveitando esse tempo para estudar. Nossa próxima aula vai ser sobre princípios gerais específicos do direito do trabalho. Até a próxima aula. Obrigada a todos.